A gente está de volta no palco Capacitação. Boa tarde para você, bem-vindo, bem-vinda. Você que chegou agora, muito legal ter a tua presença para a gente se ouvir. Canal 1, tá? Não perca, Canal 1. A gente trabalhando aqui no palco Capacitação, falando sobre habilidades multifuncionais e trazendo alguns insights hoje, falando com uma diversidade de especialistas que trazem assuntos muito interessantes. Aqui do meu lado esquerdo já está a Márcia Kahn, que vai falar sobre o ESG, né, como promover o ESG através de compras sustentáveis e gestão de fornecedores. A Márcia, ela é diretora da BDO, tá certo, BDO? Perfeito. O que é a BDO, Márcia? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, pessoal. A BDO é uma empresa de auditoria, ela é a quinta maior empresa de auditoria do mundo. Caramba! E presente aí em mais de 166 países. Aqui no Brasil a gente tem mais de 1.800 colaboradores e a gente tem basicamente 4 verticais, né? A auditoria, a BPO, a Tax e Advisor, que aí são os serviços de consultoria, que é onde entra o tema aqui de hoje. Que interessante. O que vocês da BDO estão encontrando, estão achando deste fórum, desta oportunidade que é bastante diversa? Não que não tenha segmento, mas são vários segmentos abraçando a indústria nacional. É isso. A gente está muito feliz de estar aqui. É um evento que está com muito conteúdo, muita gente de peso, transmitindo conhecimento de diversos segmentos, falando de futuro da indústria mesmo. E eu estou muito feliz de trazer um pouquinho de compras aqui, né? Porque quando você vem para o... Né, aqui a gente está falando muito de inovação tecnológica, mas eu vou trazer um pouquinho de suprimentos aqui, representando aqui essa área. Muito bem. Fique à vontade, por favor. Está na tela o seu tempo. Olhe bastante para a câmera, porque nós também temos uma audiência virtual. Bom trabalho, Márcia. Combinado. Obrigada, gente. Pessoal, só me apresentando, então, ele já falou muito bem, mas eu sou a Márcia Kahn, sou diretora de Procurement Solutions da BDO. Eu tenho aí 20 anos de experiência na área de compras, grande parte em empresas de consultoria, sempre alavancando a área de compras e trazendo seja redução de custo ou inovações e melhorias de processo, tá bom? Hoje aqui o tema que eu trouxe é promovendo ESG através de compras sustentáveis e gestão de fornecedores. É um tema muito abrangente, eu tentei limitar e fiquei super feliz de estar no palco de capacitação, porque a ideia realmente aqui é fazer uma capacitação nesse tema, tá bom? O que a gente vai falar aqui? Qual é a nossa agenda, né? Fazer uma introdução, contar um pouquinho do contexto histórico relacionado a compras sustentáveis, o que é compras sustentáveis, como implementar, e aqui a gente vai dar bastante foco, tá? Trouxe alguns exemplos de critérios ESG e também de indicadores de desempenho. A visão do fornecedor, porque quem produz fornece, né? Então é importante fazer esse elo na cadeia. Benefícios de implementar, de ter compras sustentáveis e algum benchmark para quem não ficar convencido, se convencer ali no final que a gente precisa começar a fazer esse processo. Tá? Um pouquinho de contexto histórico, então eu peguei ali dos 20 anos para cá, o que a gente tem relacionado a esse tema. Então, em 1994, foi criado o Triple Bottom Line. Então, foi o tripé da sustentabilidade, onde, né, olham ali os três P's, né, People, Planet and Profit. Em 97 e 2000, tem o surgimento da GRI, que é uma organização internacional independente, né, que dá toda a diretriz para a elaboração de relatório com base ali nos pilares de sustentabilidade. Esse é uma organização que perpetua até hoje. Então, em 2016, eles lançaram a GRI 204, que é voltado para a prática de compras. Então, aconselho todo mundo a ler. É bem bacana o que tem que ter nos relatórios, né? Então, é super legal. Em 98, foi lançado, né, surgiu a metodologia GHG Protocol, que é uma metodologia internacional para quantificar e gerenciar a emissão de gás de efeito estufa. É a famosa descarbonização, redução de carbono. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Em 2004, surgiu a sigla ESG. Ele veio de uma publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial. Então, começou-se a adotar a sigla ESG, ou ESG, né? Que eu sou carioca, paulista fala ESG, né? Em 2015 veio o Acordo de Paris e a Agenda 2030. Então, a pressão ela foi aumentando, digamos assim, né? Ele é um compromisso mundial para erradicar a pobreza, proteger o planeta, enfim. E tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis que têm que ser cumpridos até 2030, tá? Em 2016 nasceu a nossa Bíblia,
né, o ISO 20400, que é uma norma que orienta como fazer as compras sustentáveis. E é muito do que eu trouxe aqui hoje, tá, gente? Então, ele define como que a gente vai implementar. Ele dá um passo a passo, tá bom? E em 2024, essa é a novidade, né, desse ano, em abril, foi feita a diretiva de due diligence em sustentabilidade corporativa, aprovado pelo Parlamento Europeu. Então, a partir dessa diretiva, as empresas europeias têm que seguir uma série de exigências e isso reflete na cadeia como um todo, né? Então, mesmo estando no Brasil, se você tem relacionamento com empresas europeias, em algum momento você vai ter que seguir essa diretriz. Para começar, eu achei importante trazer um conceito que ESG e sustentabilidade não é a mesma coisa, né? Muitas vezes esses conceitos eles são confundidos, né? Na verdade, eles se integram. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando do amplo, de uma visão estratégica, né? Quando a gente fala de ESG, a gente já está muito focado em avaliar a performance da organização. Então, o ESG ele está contido na sustentabilidade, tá? Falando um pouquinho do que é compra sustentável, né? Compra sustentável são as compras que consideram aspectos ambientais, sociais e econômicos para promover impacto positivo durante o ciclo de vida do produto. E aí, gente, ciclo de vida, essa é uma palavra muito importante aqui. A gente não está falando só de comprar, a gente está falando de olhar a cadeia como um todo. Então, desde a extração da matéria-prima até a destinação final. E aí entra que a gente tem que considerar a conduta dos fornecedores, né? Porque não é só o que eu comprei, como que esse fornecedor tá me entregando, está no processo produtivo dele. Então, isso tem que ser considerado, mas não é só sobre ter fornecedores sustentáveis, né? Aqui a gente está falando de comprar de uma forma mais sustentável. E aí, uma frase que é legal, que não é só o que eu estou comprando, é como e de quem que eu estou comprando. Então, realmente, você começa a expandir a sua visão e olhar o todo. E aí, eu vou empoderar a área de compras, né, gente? Né? Por que a gente é importante aqui, né? A compras é o processo-chave para alavancar a sustentabilidade da empresa. Se a gente for avaliar, né, a gente que faz as compras, que promove os processos, né, que permite ali o fornecimento, né? A gente tem estudo que aponta que de 40% a 80% da receita de uma empresa ela é gasta na cadeia de fornecimento. Então, esse é o tamanho do nosso impacto aí dentro das organizações. E aí vem a pergunta, tá bom, legal, né? Como que eu começo isso? Como é que a gente inicia esse processo de compra sustentável? E aí esse é o objetivo da capacitação de hoje, tá? Eu trouxe primeiro o que é mais falado, né? O que a gente tem visto quando a gente fala de sustentabilidade, que é o GHG Protocol. Eu falei um pouquinho antes, né? Ele é a padronização global para você medir, quantificar, administrar a emissão de gás de efeito estufa. 92% das empresas que estão listadas na Fortune 500 já usam, direto ou indiretamente, os indicadores, e esse número tende a aumentar cada vez mais, tá? Ele basicamente padronizou toda a quantificação de emissão de gases. Então, ele dividiu em 3 escopos, né? Você tem o escopo 1, que está ali diretamente na produção da empresa. Então, você tem total controle desse escopo 1. Você tem o escopo 2, que são os indiretos, né? O que está dentro da empresa, mas indiretamente, muito, por exemplo, eletricidade. E você tem o escopo 3, que ele é o escopo indireto, né? Lembra que eu comentei que você não olha só o produto, você olha a cadeia como um todo. Então, o escopo 3, ele pega basicamente toda essa cadeia e ele equivale aí a quase 70% das emissões, tá? Então, quando você pode, se a gente faz um Pareto simples, a gente tem que atuar onde tem o maior volume. Então, faz sentido você atuar no escopo 3. E é exatamente no escopo 3 que entra a área de compras, que é onde entra a seleção do fornecedor. Você não tem controle ali da cadeia. Você consegue ter o controle a partir do momento que você seleciona bem o fornecedor, define um critério de compras, negocia contratos com indicadores. Então, assim, a área de compras ela acaba tendo um papel fundamental, principalmente no escopo 3, para contribuir com essa meta de redução de carbono, tá? Hoje em dia, por que esse tema tem sido tão acalorado e tem vários colegas falando sobre isso, todo mundo fala redução de carbono,
ele está muito priorizado por causa do Acordo de Paris. Então, existe ali uma meta para limitar o aumento da temperatura em até 1,5 grau, né, até o final do século. A gente tem que investir, né, os países têm que investir ali para combater as mudanças climáticas. O Brasil até retificou, então, esse acordo, ele está ali no 37% até 2025 e 43% até 2030. Além disso tudo, hoje tem empresas e sistemas que conseguem medir e quantificar, né, a emissão de carbono. Hoje tem inteligência artificial que consegue já criar critérios e calcular a redução de carbono. Então, é um início mais fácil, né, porque existem empresas especialistas, existem sistemas, então isso tudo ajuda a fazer. Mas, de novo, quando a gente fala de emissões, a gente está dentro do ambiental. A gente não está olhando todo, né? Quando a gente fala de compra sustentável, a gente está falando de três esferas da sustentabilidade. Então, eu trouxe aqui a jornada para implantar compras sustentáveis. Ela foi baseada na ISO 20400, que é a primeira norma que faz toda essa orientação, tá? Ela envolve, né, ela é toda construída em cima de 3 níveis de ação. O estratégico, que avalia políticas e empresas, então você está ali num C-level. O gerencial, que aí você entra dentro da função de compras, tá? E o operacional, que aí você entra no processo de compras. Tá? Eu vou entrar em cada um deles. Então, quando a gente fala de nível estratégico, a gente está falando de alinhar os objetivos da organização e o contexto das compras com as políticas e as estratégias de compra sustentável. Tá? O primeiro passo aqui é estabelecer uma matriz de materialidade. Né? Para que serve, né, essa matriz? A gente vai identificar temas no contexto de ESG, tá? Então, ambiental, social e governança, que são relevantes para o negócio. Tá? Então, como que a gente faz isso? A gente levanta ali os principais envolvidos na empresa, os principais stakeholders, faz entrevistas individuais, questionamentos, workshop, para engajar, né? Então, a gente precisa engajar. Todo mundo tem que entender que isso é empresa, né? Mudar a cultura da empresa. Identifica ali os temas que impactam no negócio, né? E aí tabula isso na matriz. Então, a matriz ela tem aqui, né, a relevância para os stakeholders e a relevância para a empresa. Quanto maior a relevância para a empresa e maior a relevância para os stakeholders, maior vai ser a sua prioridade de atuação. Tá? Feito isso, você valida essa matriz, né? Integra os temas na estratégia da empresa e aí você fez, né? Concluiu. E aqui eu trouxe só um exemplo. Então, nas conversas que existem, qual tema você quer trazer? Eu quero trazer mudança climática. Legal. Como é que a gente vai desdobrar esse tema? Vamos implementar o programa de descarbonização. Falamos há pouco, né, do protocolo. Tá bom. E como é que ela vai se aplicar? Quais são as métricas? Né? Ela vai para todas as empresas, ela vai para todo mundo da empresa porque existem impactos diretos e indiretos. Então, assim, é muito importante deixar claros os objetivos e as responsabilidades e sugere-se a elaboração de uma política de compras sustentáveis. Tá? Saindo do estratégico, então, em termos de política estratégica, a gente já definiu quais são os temas de sustentabilidade que são relevantes. E aí a gente vai descer para o nível gerencial, que é função de compras. Aqui a gente começa a estabelecer governança, tá? Obviamente alinhado com o plano estratégico. O que é legal? É legal criar um grupo de trabalho ou um comitê. Tem empresas que já estão estruturadas, tem áreas, mas as empresas que não têm, cria um grupo de trabalho, um comitê de sustentabilidade e coloque em outras áreas, não só a área de compras, né? Principalmente para estar claro que não é uma iniciativa de compras, isso é uma iniciativa corporativa, da cultura da empresa. Depois a gente tem que desenvolver as competências necessárias da área de compras, né? Então, tem que ser incluído ali objetivos e metas mensuráveis, né? E também desenvolver as competências. A gente não pode cobrar sem desenvolver, né? O time que está hoje, ele conhece sobre o tema, ele foi treinado, existem as competências. Engajar as partes interessadas internas e externas, né? A interna já foi engajada, mas a gente segue agora no nível gerencial, engajando, levando o tema. E externa, a gente está falando direto da cadeia de fornecimento, dos fornecedores, da relação, ele também se sentir engajado a bater a sua meta.
E aí você entra em estabelecer as prioridades para atuar na categoria que faz a diferença. Tá? Aqui, quem é de compras sabe, né? A gente pega muitas vezes o volume, o spend, divide por categoria para você traçar estratégias de categoria. É basicamente o mesmo processo, mas aqui a gente tem um olhar também para a sustentabilidade. Então, a gente identifica ali os principais volumes, avalia os riscos de sustentabilidade para cada um deles, analisa a criticidade para a operação, isso é crítico, não é? Como que está o contexto do país? Como que está a aplicação de legislações, normas técnicas, legislações, futuros requisitos? Eu tenho clientes que vão demandar mais, eu tenho demandas previsíveis, eu vou expandir, eu vou reduzir, né? E aí a gente vai analisar cada categoria com os riscos e vai definir qual é a nossa prioridade. Geralmente são diretos, categorias diretas, que as empresas já sabem quais são as categorias diretas, já sabem quem são os fornecedores. Então, conhecê-los torna esse processo um pouco mais fácil. Feito isso, a gente implementa indicadores e relatórios de gestão. Tá? Então, os indicadores têm que ser atingíveis, compatíveis com o mercado, com o que o mercado pratica, né? E os relatórios ele tem que dar um embasamento para a gente conseguir acompanhar e evoluir em conjunto. Implantar indicadores, gerir fornecedores é a etapa final, tá? Mas ela entra dentro do nível gerencial, por isso que eu trouxe aqui. O gerir fornecedores, você começa a incorporar, e aí não é homologar, tá, gente? Quando a gente fala de homologação, a gente está no nível operacional. A gente tem a homologação, o fornecedor está apto, mas agora ele já fornece e a gente vai gerir para o fornecedor. A gente vai olhar os critérios de sustentabilidade, a gente vai desenvolver, muitas vezes em conjunto com ele. Então, aqui a gente está falando de gestão e qualificação. Tá? Aqui eu trouxe só alguns exemplos dessa avaliação de risco que eu comentei, né? Então, você tem aqui as dimensões, né? Pensa que isso é uma categoria. Então, você tem a categoria, você tem cada uma das dimensões de sustentabilidade, onde você atribui ali, por exemplo, na dimensão ambiental, materiais, e você deu uma nota, uma avaliação de risco. Só que a gente já falou algumas vezes aqui, não é só olhar o produto, a gente olha a cadeia como um todo, né? Então, a gente está pegando ali desde matéria-prima até o uso e descarte, passando por cada um dos aspectos, qual o risco que a gente entende que tem. Tá? E agora a gente vai para o operacional. Então, aqui a gente foi do estratégico, construímos a política, fomos para o gerencial, analisamos a função de compras e agora a gente vai para o operacional dentro do processo de compras efetivamente, né? Quando a gente começa a falar de compras, o primeiro passo é planejar essas compras. Então, primeiro a gente tem que racionalizar. Essa compra ela faz sentido? A gente tem fontes alternativas? Tem como alugar? Eu tenho como reciclar? Então, você tem que definir bem a sua estratégia de fornecimento. Feito isso, a gente vai estabelecer os requisitos de sustentabilidade. A gente estava olhando muito amplo. Agora a gente consegue realmente voltar e fazer uma abordagem de ciclo de vida do que a gente está comprando. Então, quando a gente fala de ciclo de vida, é a vida do produto, a vida útil do produto, né? A gente não está olhando só... a gente está olhando todo o processo. A avaliação de risco dessa compra, o custo de propriedade total. Então, aqui a gente fala de TCO, né? Que a gente olha como precificar, o que compõe os custos de cada produto. Aqui a gente vai um pouco além. É o produto que está lá dentro e são os custos envolvidos nesse produto. Então, o custo de você receber, armazenar, utilizar, produzir. Então, esse é o custo de propriedade total. Legislações e normas aplicáveis e a análise do mercado. Ver se o mercado está pronto, né, para fornecer no nível de exigência que você quer. Feito isso, a gente seleciona fornecedores. Tá? Então, a busca de fornecedor, você tem, obviamente, os seus, principalmente aqui a gente está falando muito de estratégia para diretos, então você já conhece ali os seus fornecedores, mas você pode desenvolver novos, né? Olhar o mercado. E aí a gente sempre sugere uma RFI, que a gente chama, que é o Request for Information, é um formulário de pré-qualificação, né? Aqui a gente está indo um pouco além, né? Porque hoje, numa RFI, a gente olha aspectos financeiros, capacidade de fornecimento. Aqui a gente começa a inserir critérios também de ESG. E aqui a gente começa a pré-avaliar se o fornecedor está apto e em conjunto com o que você deseja, com o que você quer.
E aí, finalmente, você vai desenvolver as especificações técnicas e toda a documentação do seu processo. Tá? Então, de novo, quando você montar o edital, um caderno de especificação, uma RFP, qualquer documento, antes de liberar, você vai inserir ali todos os seus critérios também de ESG, como que você vai medir, e também ouvir o que o fornecedor tem para trazer, o que ele traz de inovação, o que ele traz de produto. E aí o processo começa, então a gente entra ali na cotação, né? Essa cotação hoje empresas fazem por e-mail, por telefone, por sistema. E aqui eu trouxe, por exemplo, a gente tem várias ferramentas de procurement no mercado, né? Que se conecta com o fornecedor. Aqui você já está trazendo um aspecto de governança para o seu processo de compras, porque a gente já começa a garantir transparência, equidade, auditabilidade, né? Então a gente começa a inserir isso como um aspecto positivo para a empresa. Recebido isso, a gente avalia as propostas, né? Então, pontuando ali todos os critérios, as informações de sustentabilidade, mas também nunca esquecendo a parte técnica e comercial, que para o comprador está muito forte. E aí vem a formalização da compra, seja uma compra spot ou a elaboração de um contrato, e novamente a sustentabilidade ela caminha junto ali na elaboração do contrato, na definição dos SLAs, dos indicadores, como que isso vai ser medido, tá? E depois a gente tem que monitorar, a gente tem que ver se fazer a gestão dos contratos, principalmente, o fornecedor está cumprindo com o que foi combinado, as metas dele de sustentabilidade estão sendo atingidas, ele está performando, o requisitante está satisfeito com o desempenho desse fornecedor, dessa compra, desse produto que às vezes foi modificado ali para atender uma norma, e melhoria contínua, tá? Aqui, então, fechei assim o ciclo, né, da implantação de compras sustentáveis. Eu trouxe alguns exemplos de ESG. Essa lista é muito maior, mas aqui eu trouxe 5 de cada. Então, quando a gente olha para o ambiental, gestão de resíduos, né, eficiência energética, substituição de energia para energia solar, enfim. Emissão de gás de efeito estufa, nosso famoso descarbonização. Conservação de biodiversidade, então desmatamento, manutenção ali da flora, enfim, e uso eficiente de recursos. No social, direitos humanos, né? Isso aí fala por si só. Diversidade e inclusão, a gente também fala muito sobre esse tema. Inserção de mulheres, inserção de LGBTQ, enfim, mais. Saúde e segurança ocupacional. Impacto na comunidade, então, quanto você está estimulando a comunidade local, você está treinando essa comunidade, você está contratando essa comunidade, e a cadeia de suprimentos responsável. E a governança, entra a parte de transparência, ética nos negócios, cumprimento de critérios legais e regulatórios, gestão de risco, e a cibersegurança e privacidade de dados. Então, isso também é um ponto interessante. São alguns exemplos só para vocês terem em mente na hora de criar todas as análises e estratégias. Aqui também trouxe alguns exemplos de indicadores de ESG. Então, consumo de energia limpa, né, e renovável, a taxa de eficiência energética dos equipamentos e máquinas, geração e aproveitamento de resíduos na produção, emissão de carbono, taxa de recuperação das áreas desmatadas, taxa de economia e consumo de água, percentual de materiais reciclados. Então, tem uma série de indicadores que você pode criar para medir o quanto você está evoluindo dentro da sua cadeia. Isso tudo é definido lá na estratégia, tá? Quando a gente define toda a política e isso vai se desdobrando até o operacional. Social, o NPS do funcionário, como que está o nível de percepção do serviço, né, dos funcionários, como é que eles estão. Hora de voluntariar, então, engajamento da comunidade, diversidade e inclusão, incidentes relatados, né? Quantidade de funcionários de empresas em comunidades próximas, né? Então, a gente está contratando, isso também entra para fornecedor. Horas de treinamento, percentual de fornecedores diversos. E governança, a gente entra muito em percentual de fornecedores em conformidade com o código de conduta, conformidade nos regulamentos do setor, taxa de conformidade com os requisitos de segurança e proteção, percentual de fornecedores auditados de acordo com os padrões RSC, transparência financeira e contábil e qualidade da gestão de risco. Tá. Aqui eu trouxe a visão do fornecedor.
Como eu comentei, quem produz, vende. E quem vende vira um fornecedor de quem está comprando. Então, é importante a gente ter essa visão do fornecedor. Ela é bem mais simplista do que a visão da empresa. Aqui a gente fala de 4 etapas. E vou passar por cada uma delas. Então, definir as prioridades de sustentabilidade da sua empresa, né? Então, para definir isso, você precisa conhecer a sua empresa e conhecer o que o seu cliente quer, os seus principais clientes e os seus potenciais clientes. Como que faz isso? Né? Então, é bem mais simplista do que a visão anterior. Você vai mapear cada área, identificar as principais atividades, e aí você vai relacionar aspectos e impactos, aqui, né, causa e efeito, ligados à sustentabilidade. E aí você vai avaliar se esse impacto ele realmente é ou não relevante, né? E sempre priorizando legislação, depois a gente olha a norma, depois a frequência que acontece, qual é a intensidade, se tem demanda, é algo muito demandado ou não. E uma vez criado esses requisitos e calculado esses impactos, a gente vai entender as prioridades, vai priorizar isso, de novo, em consonância com seus clientes, né, principais e potenciais. Definindo essas prioridades, você cruza com a necessidade do seu cliente. Então, não adianta você priorizar uma meta, um impacto que o seu cliente não está olhando, que não é relevante para ele. E aí você define seus objetivos e metas. O segundo passo é implementar esses indicadores, e aí a partir do momento que você implementa, você começa a medi-los, né? E depois você vai melhorar esse desempenho, implementando melhorias, sempre em conjunto com o cliente, e depois você vai demonstrar esse desempenho através de relatórios, certificações. Eu agora obtive o selo verde, isso conta, né? Então, você tem que ter uma ferramenta ali que você seja capaz de medir, né? De emitir relatórios, de monitorar a evolução, ou um sistema de gestão. Um pouquinho de benefícios. Gente, eu estou acabando. Benefícios das compras sustentáveis também são milhares. Eu trouxe aqui alguns para ajudar a vender essa ideia. Então, ela minimiza risco nas práticas comerciais da empresa, né? Você começa a ter um controle muito maior, você tem uma visão de processo. Com isso, você tem mais conformidade com as legislações ambientais e sociais, além de comprometimento, né? Você melhora a percepção dos consumidores sobre a marca. A gente sabe que a geração nova aí, a geração Z, consome muito, ela tem essa preocupação com sustentabilidade, tem um aumento de consumo, então isso gera, e depois eu vou mostrar um indicador sobre isso, permite um maior controle de custos, né, porque você adotou uma abordagem olhando o ciclo do produto, então você não está fixo no produto, você está olhando a cadeia como um todo, você consegue ter um controle maior. Aumenta a confiança da comunidade que você está inserida. A partir do momento que você estimula a comunidade local, você melhora a relação, aumenta a confiança e a percepção também em relação à sua empresa. Estimula a inovação, né? E aí muito linkado com embaixo, a partir do momento que você cria, eu vou criar eu vou produzir uma forma de produzir com menos emissão de carbono. Você está inovando, você está pensando em novos produtos, em novos serviços. Então, você estimula ali todo um mercado e permite a abertura de novos entrantes, né? Reduz o desperdício, você começa a controlar toda a parte de resíduos, de descarte, de reciclagem, né? E aumenta a eficiência nos recursos, né? Proporciona uma vantagem competitiva nos mercados mundiais. Cada vez mais isso está regulamentado, as metas são compartilhadas globalmente, então você começa a ficar alinhado a uma estratégia global. E facilita o acesso a capital e aumenta a valorização. Então, gente, é maravilhoso, não tem por que não botar, tá bom? E, finalmente, só alguns números aqui para quem não está convencido, se convencer que é muito boa e a gente precisa começar a comprar sustentável. Entre 15% e 30%, 15% a 30% é o aumento do valor da marca, tá? Então, as práticas sustentáveis, ela aumenta o poder da sua marca. 90% dos estudos mostram que normas de sustentabilidade, ela reduz o custo de capital das empresas. E a gente consegue reduzir entre 9% e 16% de custo fazendo compras sustentáveis, tá?
a gente começa a ter um controle mais efetivo das compras. Então, a gente seleciona melhor o fornecedor, a gente atua em conjunto. E com isso a gente consegue ter um controle maior e reduzir custo. Ao contrário do que se fala. Muita gente fala, mas eu vou implementar, vai sair muito caro. Não é isso. A gente está falando de ter um controle maior, de ter visibilidade, e com isso a gente consegue reduzir custo. Tá? É isso. Eu queria só fechar falando que quando a gente fala sobre esse tema com especialistas e pessoas da área e fala, cara, o que você acha? Como é que está esse tema? A maioria absoluta responde e fala, a gente precisa começar. A gente tem que começar. Porque muito se fala e pouco se faz. Então a mensagem é, a gente precisa começar. A minha ideia aqui foi dar uma ideia para vocês do que tem, de qual é a metodologia, o passo a passo, para criar uma sementinha que seja, para vocês falarem, cara, legal, eu quero saber mais sobre isso, eu quero implementar na minha empresa. A gente precisa começar, porque não é moda, não é tendência. A gente sabe que muitas vezes tem temas que surgem que são modas e tendências. Isso aqui não é moda. Isso aqui veio para ficar, tem objetivos sérios. A gente vive na nossa vida pessoal, olhando o ambiente social. Então, assim, não é uma brincadeira, não é uma tendência, é algo que cada vez vai ser mais exigido. Quem sair na frente vai estar mais preparado. As grandes empresas já saíram e já têm muito estruturado. As pequenas nem sempre sabem como começar. Então, a BDO consegue ajudar, eu consigo ajudar, eu estou à disposição de vocês, quem quiser conversar, enfim. E é isso. Obrigada, gente. Pode, à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Se não, podem me procurar depois. A gente está ali na BDO, mas tem meus contatos, LinkedIn, fica à vontade. Boa tarde, parabéns pela apresentação, muito boa. Eu tenho visto bastante, eu tenho ido em vários summits, vários fóruns, e eu tenho trabalhado também na questão da SG e tenho visto que o maior desafio atual é a questão do escopo 3. Né? Você teria alguma dica dentro das consultorias que você vem fazendo, e o escopo 3 impacta muito a área de compras, né? De como otimizar e conseguir resultados mais ágeis e melhores para atingir, né, o que se precisa para o escopo 3? É perfeita a sua colocação, obrigada. É exatamente isso, 70% das emissões estão no escopo 3, né, e é onde a gente atua, a área de compras. Então, a dica é você ter tudo que eu comentei aqui um pouquinho, né? Então, você ter ali bem mensurado, junto com os fornecedores, a seleção do fornecedor, a medição do fornecedor, a negociação vai ser fundamental. E você colocar isso como meta para ele também. Não tem que ser uma meta só sua, tem que ser uma meta dele para vocês juntos atingirem esse objetivo.